Bom, primeiramente, amigos, é importante destacar o seguinte: Bakhmut, também conhecido como Artemiovsk. Bakhmut é desprovido de importância tática operacional ou não? Olha só, a mídia ocidental veiculou isso constantemente. Mas por que então as FAU, as Forças Armadas Ucranianas, direcionaram e despejaram tantas reservas de combate nesta cidade? Por vários motivos que aqui precisamos destacar. Primeiramente, Bakhmut tem muitas fortificações construídas ao longo de 8 anos, juntamente com túneis subterrâneos, que compunha com Soledar ao norte, Soledar que justamente tem a ver com Cidade de Sal, e com Seversk ao norte, a primeira linha de defesa que servia como anteparo para uma eventual ofensiva aos dois principais hubs logísticos das Forças Armadas Ucranianas em Donbas, que é Chazov Yar, a oeste de Bakhmut, e Konstantinova. E mais ao norte, finalmente, as duas principais cidades que compõem a região dos Donbas e que são dominadas pelas Forças Armadas Ucranianas, que é Kramatorsk e Slaviansk. Ocorre que a queda de Soledar, conjuntamente com Bakhmut e também de Seversk, tira a primeira linha de defesa de fortificações mais complexas das Forças Armadas Ucranianas para impedir um avanço ao norte para Kramatorsk, Slaviansk e ao oeste para Chazov Yar e Konstantinova. Então, não era desprovido de importância tática operacional. Ao contrário senso do que se afirma, Bakhmut foi um elemento destacado para as Forças Armadas Ucranianas segurarem os ataques russos justamente como uma forma de evitar a formação de uma cabeça de ponte futura que permita um reagrupamento das forças russas numa posição favorável para promover ofensivas a oeste, nesses dois hubs logísticos que eu falei, Chazov Yar e Konstantinova, e mais ao norte, finalmente, Kramatorsk e Slaviansk. Então, primeiro nós temos que destacar o que é Bakhmut. Bakhmut, portanto, é uma das principais cidades industriais do cinturão industrial de Donbas, que, no caso, tinha 75 mil pessoas antes do início das hostilidades e 41 quilômetros quadrados. Só que ela é densamente urbanizada. E além de ser densamente urbanizada, ela tinha dezenas de plantas industriais. Ela tinha uma usina metal-mecânica extremamente densa e vasta, que era integrada com eixos e estruturas rodoviárias, com vias estreitas e também ferroviárias. Outro detalhe de Bakhmut. Bakhmut é muito inserido em entroncamentos rodoviários e ferroviários que favorecem justamente qualquer estratégia de operação para ou defesa ou ataque por causa da facilidade logística que ela provê. Ela foi construída toda essa infraestrutura muito ampla, voltada para indústrias de base, foi concebida na era soviética. E essas cidades industriais já tinham fortificações naturais e estruturas subterrâneas de proteção. E Bakhmut, tal como Soledar, tinha muitos túneis subterrâneos com estoques de armas e munições pelas Forças Armadas ucranianas. Ah, mas por que demorou tanto? Demorou justamente por causa dessa densidade urbana, por causa desse entroncamento rodoviário e ferroviário que favorecia a logística da defesa ucraniana e, fundamentalmente, pela grande profusão de túneis subterrâneos, que tornava extremamente complexo o combate em ambiente confinado. Quem entende de combate urbano em ambiente confinado, eu fiz cursos disso, né, eu servi numa unidade de operação especial por 2 anos, sabe que uma progressão tática numa área altamente confinada, como o professor Ricardo falou, primeiramente favorece a defesa. Segundo, você tem que ter uma proporção de efetiva superior ao atacante. E, por exemplo, para você tomar uma fortificação, um arranha-céu, um prédio, com um grupo de operadores de metralhadora de emprego de propósito geral, uma GPMG, e empregando sistemas antitanque, 4 combatentes conseguem parar um pelotão de 50. Isso daí é estudado, isso daí é verificado. Portanto, era uma progressão tática de ponto a ponto, que precisava ter o quê? Ataques de artilharia subjacentes e de aviação de ataque também.
O que ocorre? Eu conversando hoje até com o professor Ricardo, nos surpreendeu que na operação de Bakhmut foram muito pouco empregados os Kamov 52. Houve uma predominância do emprego de Sukhoi 25, Frogfoot. É a denominação da OTAN, do Sukhoi 25, na versão modernizada SM-2, que são aviões de apoio aéreo cerrado. E também o emprego significativo de sistemas múltiplos de lançamento de foguetes, para justamente haver o quê? Saturação de área e neutralização dessas fortificações. Então, só que o que acontece? Por que também demorou? Sabemos desde o início que a Rússia não tem efetivo suficiente para promover ofensivas em vários eixos. Eu e o professor Ricardo falamos que os mobilizados de setembro, de 24 de setembro, não serviriam para novas ofensivas, serviriam para estabilizar o fronte e justamente alinhar as linhas de defesa de modo a impedir tentativas de ruptura dessas linhas de defesa pelas Forças Armadas ucranianas. Porém, haveria iniciativas operacionais ofensivas pontuais, dentre as quais em Donbass, que ficou fundamentalmente em quais áreas? Soledar, que as forças Wagner se ocuparam e tiveram proeminência na Batalha de Soledar, que começou em junho e foi finalizada em janeiro. A Ucrânia perdeu em torno de 14 batalhões só em Soledar. Era uma cidade também densamente urbanizada e com muitas plantas industriais. Só que precisou ter a tomada de Soledar para as forças Wagner terem liberação de efetivo para poder avançar em manobras de flanqueamento operacional sobre Bakhmut. Tanto pelo norte, começando por Krasna Hora ao norte, quanto pelo sul, como Optinoye. Depois que tomou Optinoye, ficou bem claro que o avanço pelos subúrbios ao sul de Bakhmut seria a tônica, em detrimento do norte. Porque Optinoye havia muito efetivo ucraniano. Optinoye, situando-se, é um subúrbio ao sul de Bakhmut, para o espectador entender. Depois tem um mapa para a gente poder analisar. E, consequentemente, essa manobra de flanqueamento operacional permitiu espremer as forças ucranianas, que se viram obrigadas a ter que conter os flancos e, ao mesmo tempo, as forças que estavam centralizadas e concentradas, no centro da cidade se viram obrigadas a serem reagrupadas para segurar os flancos. Só que a cada reagrupamento dessas, elas eram aniquiladas por ataques de artilharia. A progressão tática ela foi eficiente. Só que a partir de abril, aí eu considero muito com problemas políticos que houve entre a PMC Wagner e o Ministério da Defesa. Uns alegam que a PMC Wagner usava munição de artilharia de forma muito descomedida, outros alegam que foi sabotagem mesmo dentro das disputas de poder do Gerasimov com o Prigozhin, mas as baixas do PMC Wagner começaram a aumentar, porque passou a ser um combate frontal, prédio por prédio, dentro de certos condomínios residenciais situados do centro para o oeste. Tanto que as maiores baixas de PMC Wagner ocorreram justamente, professor Ricardo, professor Farinhato e espectadores, nos condomínios residenciais de Domino, Constructor e Tugev. Desculpe se a pronúncia está errada, o nome é um pouco complicado. Mas esses 3 condomínios residenciais foram difíceis para as forças Wagner se consolidar. Lembrando que o uso de blindados ficou muito restrito no combate urbano dentro de Bakhmut, porque as ruas são muito estreitas. Eu peguei uma foto aí depois para a gente veicular, que dá uma demonstração de como as ruas são estreitas e favorecem grupos de defesa com sistemas antitanque. Então, eram assaltos mesmo, muito de infantaria. Os Wagner operavam como? Já debatemos isso em outras lives, com destacamentos de assalto de 15 a 20 homens que atuavam de forma coordenada, com apoio de drones de reconhecimento e promovendo reconhecimento avançado também para ataques de artilharia e supressão e saturação de área. Então, o avanço foi lento justamente por causa de limitações de efetivo e por causa desses detalhes. Aqui nós temos uma visão de Bakhmut bastante densa, portanto, as casas. Temos as áreas também com cobertura florestal, que dificultou o avanço. São florestas plantadas. Essa é a área residencial, nem a área industrial. O que torna, portanto, complexo. Justamente, vocês podem ver que uma incursão aí, com brigadas mecanizadas, com blindados, é complicado. Favoreceria as unidades de defesa ucranianas, que eram em torno até de 80 mil, chegou a ter no ápice 80 mil
soldados ucranianos ali, nos arredores e dentro de Bakhmut, para aniquilar qualquer avanço de blindados por essas ruas estreitas. Então, portanto, todos esses detalhes aqui explicados delineiam o porquê da demora e desse gradualismo, por causa das limitações operacionais de efetivo russas, dos Wagner, que tiveram que liberar Soledar primeiro para poder liberar forças para Bakhmut, e justamente por causa da necessidade de ir avançando de forma integrada com ações de saturação diária por MLRS e ataques de aviação, fundamentalmente Sukhoi 25, e também pela dificuldade de utilizar blindados para avançar. Espero aí ter contribuído a priori. Agora, que fique claro para o espectador, Bakhmut não tem esse mero significado simbólico, vitória de Pirro. A perda de Bakhmut compromete a primeira linha de camada de defesa ucraniana e uma das maiores fortificações construídas pela Ucrânia em Donbas, compreendendo Seversk ao norte, que ainda não foi tomada, Soledar ao centro e Bakhmut ao sul. A partir da queda de Bakhmut, as forças russas formam duas cabeças de ponte importantes. Em Soledar, para atacar Seversk ao norte, e em Bakhmut, para atacar Chazov Yar e Konstantinova, que são os dois principais centros logísticos das forças ucranianas, em Donbas. Então, Bakhmut não é desprovido de importância tática operacional, ao contrário do que a mídia ocidental mainstream tanto falou.